E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem, aqui é o professor Rômulo da Universidade Federal de Rondônia, falando sobre Enem. Hoje a gente vai falar sobre o Enem, dar uma pausa aqui nas discussões semióticas do canal. E hoje eu vou falar do conteúdo mais cobrado da prova do Enem, aquele que é batata. Certamente vai ter 10 questões desse conteúdo. Aí vocês vão falar, poxa professor, mas é um conteúdo ou é uma competência? Bem, na verdade acaba se confundindo, mas é uma competência. Eu falei conteúdo que é uma forma de chamar vocês aqui para a gente discutir, digamos que seja um clickbait semiótico para que vocês possam discutir aqui comigo esse conteúdo. Na verdade, é habilidade e competência. As habilidades da competência 7. Poxa, muito importantes, estão distribuídas na prova, tem uma intensidade muito grande, mas e o que seria, professor, essa competência 7 com as suas 4 habilidades? É aquilo que as pessoas chamam de interpretação de texto. Mas interpretação de texto é uma maneira muito genérica de você falar que a prova do Enem é uma interpretação de texto. Na verdade, é uma interpretação das questões, mas que tem um gabarito. Porque há um conceito de interpretação onde você interpreta do jeito que você acha, mas na prova do Enem não é assim. Então, esse conceito de interpretação como algo abstrato e subjetivo não existe. Cuidado! Vamos aprofundar essa questão de interpretação, vamos mergulhar nela para a gente ver lá nas entranhas o que é realmente interpretação. Ok? A técnica de interpretação que nós usamos é uma coisa. Técnica interpretativa, uma das mais usadas, é da associação. Eu leio o texto, faço a leitura do texto suporte e associo as palavras dele com as questões, com os distratores e o gabarito que está ali. Essa é uma técnica de interpretação que a gente pode discutir em outro vídeo, que é uma técnica muito valiosa, que é a técnica de memorização e associação. Fechou? Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é tratar da competência mais cobrada e lá na prova, como eu sempre faço, ver as questões lá dentro da prova, como é que elas funcionam dentro da prova, ok? Para fazer um resumo aqui, para você nunca mais esquecer da competência 7, nunca mais você vai esquecer. A competência 7 é dividida em 4 habilidades que você tem que ter. Habilidades para resolver os problemas da vida, claro, os problemas das questões do Enem, das questões de interpretação. Quais são essas habilidades? A primeira habilidade, a primeirinha de todas, você aí que está estudando para o Enem, fique atento. São questões que botam imagens, normalmente são propagandas, normalmente são cartazes, normalmente são outdoors, de campanhas publicitárias, de propagandas, que elas têm uma finalidade, isso é uma dica de ouro. Ela quer criar e mudar comportamentos e hábitos. Ela não vai perguntar nada a não ser isso. Ela vai perguntar, tá, e essa propaganda, o que ela está fazendo com o leitor? Ela está mudando comportamentos e hábitos dele? Está criando e mudando os comportamentos e hábitos? Olha o que ela pergunta. Você vai se matar ali para encontrar alguma coisa, mas é isso que ela quer mudar. Normalmente vai ter a palavra sensibilizar, normalmente vai ter a palavra politizar, induzir, né? Vão ter palavras que têm a ver com criar e mudar comportamentos e hábitos. Criar e mudar comportamentos e hábitos, lá na questão vocês vão ver de cara. Fechou? Essa é a primeira habilidade. Segunda habilidade, que é muito importante, são as técnicas argumentativas. Técnicas argumentativas. A partir das técnicas argumentativas, a gente precisa inferir, a gente precisa entender qual é o objetivo do autor do texto, qual é o objetivo do autor do texto, o que é que ele quer com esse texto em relação a você. Tá? Ele quer que você entenda que tem que olhar as fake news, quer que você mude, quer que você entenda que ele está falando de lei. Então, qual é o objetivo do texto e qual é o público? Uma dica de ouro, normalmente essa habilidade ela vem junto. O objetivo com o público. O objetivo com o público. Então, normalmente o que esse texto quer? Qual é o objetivo desse texto? Qual é o objetivo do autor do texto? Ok? E aí vai chamar as técnicas argumentativas. Ok? Então, tem questões que usam algumas técnicas argumentativas, vocês vão ter que ir lá resgatar quais são essas técnicas argumentativas. A quarta habilidade, a terceira, na verdade, mas que eu estou fazendo uma sequência invertida, a terceira habilidade é muito importante porque ela vai trabalhar com discursos. Isso, aluno, você que está se preparando, você que sabe que tudo importa, qualquer questão importa, qualquer conhecimento importa, vá atrás dos discursos. Normalmente, os descritores, ele fala discurso intimidador, discurso sedutor, discurso de comoção, discurso de chantagem. São discursos típicos. Tem questões do Enem, por exemplo, que aborda a questão do discurso intimidador, do discurso de convencimento,
do discurso sedutor. Então, essas estratégias você tem que captar, é uma habilidade da 7. E a outra habilidade são os recursos linguísticos, que são utilizados para a gente entender o que o texto está falando. Às vezes ele usa muito um substantivo, às vezes ele vai usar muito um adjetivo, uma conjunção. Então, essas são as 4 habilidades. Então, não é interpretar o texto. É dentro dessa interpretação, o que eu vou ressaltar? Eu vou ressaltar campanhas publicitárias que criam e mudam atitudes e comportamentos? Opa, é uma coisa. Eu vou atrás dos recursos linguísticos que foram utilizados para atingir os objetivos do texto? É alguma coisa. A outra, eu vou descobrir os objetivos do autor e do público que ele está falando. Quem é o público que ele está falando? Usando a argumentação? É outra coisa. E a outra coisa é usar discursos intimidadores, de comoção, de chantagem para chegar ao teu resultado. Entenderam? Não é simplesmente interpretar o texto, mas que estratégias que foram usadas para você interpretar esse texto, para o texto funcionar. Vamos fazer? Vamos fazer questões? Bora fazer questões porque é fazendo que a gente aprende, é fazendo que a gente treina. Bora fazer as questões da competência 7. Esse é o conteúdo mais cobrado da prova do Enem de linguagens. Bem, pessoal, aí nós temos a competência 7, a mais cobrada. Esse é o conteúdo mais cobrado da prova do Enem, o que normalmente as pessoas chamam de interpretação de texto. Mas a gente vai picotar essa interpretação de texto aqui em fragmentos aqui para a gente poder, né, são várias partes aí do boi, né, várias partes do seu vestuário. Então, o primeiro recorte dessa interpretação de texto aí é essa habilidade que trata dos gêneros dos recursos verbais e não verbais e a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Esse primeiro aqui a gente vai repercutir bastante. Então, essa questão aqui da safra 2021, prova 2021, safra 2021, e aqui nós vamos ter uma propaganda, uma campanha aqui dos riscos do celular para a criança. Então, a gente tem a criança, a gente tem o celular, a gente tem várias informações aqui. E essa aqui é uma campanha publicitária típica do Enem. E vamos ver como ele cobra. Observe que no comando da questão já diz, no texto, os recursos verbais e não verbais. Então já está atendendo aqui a habilidade 21, recursos verbais e não verbais. E aí ele vem buscando qual o objetivo do texto. E como a gente sabe, nós sabemos que né, a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos, a gente vai encontrar aqui qual o objetivo desta campanha aqui. Então, no distrator A, divulgar informações científicas. B, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos. Relacionar o uso da tecnologia. Eu não preciso nem continuar, né, gente? Essa aqui está exposta, né? Está escancarada, que é a alternativa B, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais à saúde. Quem elaborou a questão não fez nem questão de mudar o próprio descritor aqui, tá vendo? Mudar comportamentos e hábitos. Então ele contemplou a habilidade 21. Mas vamos para mais difícil um pouquinho. Questão 12, sempre trabalho por aí nos aulões, andando por aí. Então tá aí, esse pet é descartável, esse pet não, cachorro, abandono é crime, Lei Federal 9.605, campanha publicitária. Você vai aqui e você vai ver que está falando da associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa. Né? Lembrando que contempla lá a nossa habilidade que fala de gêneros textuais. Tá? Importante anotar aí você que não é só gênero verbal e não verbal, mas também você pode trabalhar com gênero crônica, gênero notícia de jornal, gênero relatório. Né? Então, notícia de jornal, por exemplo, é um gênero que cobra bastante. Vamos lá? Uma alternativa que se encaixa? Qual que é a chave que a gente tem que associar aqui? Criar e mudar comportamentos e hábitos. Então, a gente tem nos verbos aqui, estimular denúncias a respeito lá do PET, né? Da nossa campanha do PET aqui. Desvincular o conceito de descarte, incentivar campanhas de adoção de animais, sensibilizar o público em relação ao abandono,
alertar a população sobre as sanções legais. Bem, se a gente for ver o descritor aqui e ver que é mudar comportamentos e hábitos, e quem é que muda comportamentos e hábitos hoje, pessoal? Não é conteúdo, tá? Não são os influencers, né? Comendo a margarina ali, passando batom, muda nossos comportamentos e nossos hábitos. Eu digo que o que são influências são pessoas físicas ou jurídicas que possuem suas redes sociais de largo alcance, que fazem um tipo de comportamento que a gente tenta imitar porque a gente está sem criatividade para fazer algo próprio. Então, mudar comportamentos e hábitos. Qual alternativa dessas tem um verbinho mais conectado à mudança de comportamento, à mudança de pensamento? Não é estimular, não é desvincular, não é incentivar, é sensibilizar. Então, sensibilizar e alertar seriam duas palavras bem próximas, mas é sensibilizar. Então, aqui a gente está falando de sensibilizar, então está contemplando, é a alternativa D, contemplando lá o descritor. Opa, agora a gente vai pegar uma questão da safra 2022, questão 27, muito legal. Difícil um pouquinho, sai um pouquinho do descritor, mas bacana para a gente responder na mesma linha daquela habilidade. Então, questão 27. Mulher ao volante, tem estrada para andar. Você já aí estava pensando no perigo constante, né? Os homens choram, os homens não choram, os homens choram. Então, a gente está vendo aqui uma campanha que aparentemente é para mudar aquele estereótipo que a gente tem de mulher ser assim, homem ser assado, que a gente pode misturar tudo e todo mundo ter aí comportamentos que não são previsíveis para o homem, né? Ou para a mulher. Virando aqui, a gente tem articulação entre os elementos verbais e não verbais. Opa, essa chave aqui é sempre importante, dizendo que é a habilidade 21, que é o descritor. E aí ele vem falando qual é o objetivo do texto. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas se você prestar um pouquinho atenção, você vai ver que é fácil. Se você prestar um pouquinho atenção. Ó. A. Identificação de distinções entre homens e mulheres. Bem, é o contrário da propaganda. A propaganda quer mostrar que não existe distinções, né? Que não existe esses clichês, tá? Revisão de representações estereotipadas de gênero. Perfeito. Alternativa forte lá da nossa habilidade 21. Vamos voltar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, de vermelho como ela é forte essa aqui, né? Muito legal essa aqui. Tranquilo? Bem, vamos ver mais uma questão também safra 2022, para a última prova, questãozinha atual, questão 9. Tá aqui arrependimento, a pessoa arrependida, e causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então, uma campanha que apela aqui para emoção, uma campanha que apela para algo psicológico, uma campanha que apela para comoção, ela apela para mudar o teu comportamento, né? Você vai mudar sua atitude, seus hábitos, seu comportamento através de um impacto, né, emocional. Que impacto emocional é esse? Sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Dano psicológico causado nas vítimas? Não, vítimas não, né, gente? Ele vai tentar mudar a conduta, né, do agente, da pessoa que vai pegar o carro aí, vai querer sair aí bêbado. Importância do monitoramento do trânsito? Não, distrator completo. Só para te distrair. Necessidade de punição motoristas alcoolizados? Não, não é isso que está falando. Sofrimento decorrente da perda de entes queridos? Sim, mas não é isso que é para te comover. Não é essa a estratégia que é a estratégia do arrependimento, de quem faz alguma coisa errada. Quem faz alguma coisa errada fica arrependido. Então, o foco dessa propaganda aqui é para quem dirige embriagado, que é o sentimento de culpa. Então, a alternativa A. Fechadíssimo? Fechado. Beleza? Bem, e aí a gente volta aqui, ó. Estou aqui diferente de um pouquinho. Estou na prova Safra 2022, última prova, quentinha, quentinha, quentinha. No olho do furacão, na boca do vulcão aqui. Aí a gente tem aqui quanto custou, né? Proposta obriga o órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Aí está aqui um desenho, né? Não é uma campanha, na verdade, mais uma ilustração. E aí ele vai perguntar aqui, considerando-se a função social dos posts, ou seja, ele está trabalhando com gêneros aqui das postagens, então é um diálogo entre gêneros. Essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero, com o objetivo de... Opa! Falou de gênero, nós estamos falando da nossa mesma habilidade, né, gente? Nós estamos falando da nossa
Mesma habilidade aqui, vamos voltar aqui, para habilidade 21, né? Diferentes gêneros. Para te comprovar aqui. E aí ele vai dizer qual o objetivo, né? Então aqui a gente vai ter promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo, divulgar o projeto sobre transparência da administração pública, responsabilizar o cidadão, meu Deus, que distrator é esse? Esse é um distrator burro mesmo. Delegar a gestão de projetos, de lei ao contribuinte? Não, não ao contribuinte. Assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Opa, fácil aqui, né? Letra E. E vai trabalhar com gêneros. Então, nem sempre, cuidado, nem sempre é gênero verbal e não verbal, tá? Então, pode ser gêneros, aqui está usando gêneros postes. Outra questão aqui também, que usa gênero, que é bem importante a gente frisar, é a questão 36. Né? Projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e tal. Então você tem um texto, tá? Esse texto é um texto jornalístico, então ele vai dizer no comando aqui, ó, essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de. Então você vai responder aqui de acordo com esse diálogo do gênero. Qual o objetivo? Fiscalizar as ações de saúde e saneamento, defender os serviços gratuitos de atendimento, conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública. E aí, pessoal, a gente não pode esquecer da nossa técnica lá da habilidade 21. Lembra que a habilidade 21? Finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Então, qual a palavrinha-chave que a gente sempre usa? Olha aqui, ó, conscientizar. Então, esse gênero aqui, ele quer conscientizar a população, mudar o comportamento da população, mudar o hábito da população. Ó, tá aqui, ó, responsabilizar não é, propor não é, defender não é, fiscalizar não é. Defender e fiscalizar são ações práticas, não conscientização. Então, é a resposta de letra C. Aqui agora eu quero que a gente pule para outra habilidade dessa prova, aqui, que é muito cobrada, que são os discursos. Tá? E que estão ligadas aqui, ó, se você pegar aqui, ó, que é a habilidade 24, tá? Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público. Então, essas estratégias argumentativas, elas estão ligadas aos discursos. Então, está ligada aos discursos. Fiquem muito atentos com isso. Discursos de intimidação, né? Quando o cara fala assim, ei, ó, se você não fizer isso aqui, eu vou te pegar, viu? Vou te pegar na saída. Sedução, quando você joga um aspecto teu, né? Ah, se você fizer isso para mim, vai ser tão bom, você é tão inteligente, né? Comoção, quando você diz, olha, isso aí não sei não, ah, não vai dar. Ah, se acontecer isso, o mundo vai acabar. Ou chantagem, quando você diz, olha, eu vou contar para a mãe o que você fez, né? Esses são os discursos. E é interessante porque a gente tem questões muito específicas de discurso, tá? Na própria prova mesmo, se você parar para pensar, a gente tem aqui uma questão de discurso super legal, que é esta aqui, ó. A questão 6 da safra 2021, que ela trata de que um asteroide vai cair na Terra. Ele diz que um asteroide iria cair na Terra, né? Mas já pensou se esse asteroide caísse? Então ele diz aqui, ó, se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional, meu Deus, seria um desastre. Aí ele coloca aqui, ó, se ele caísse no continente, abriria uma cratera gigante, né? Se ele desabasse no oceano, provocaria maremotos. Então, a gente está entendendo que ele está criando hipóteses, e essas hipóteses catastróficas, criando um discurso de comoção, criando um discurso alarmante. Então, você aí, estudante, né, do Enem, fique atento a essa habilidade sobre discursos, tá? E aí, para responder, ele diz, ó, qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Né? Então, qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Então, a formulação de hipóteses. Se acontecer, já pensou se tivesse acontecido isso? Já pensou se tivesse acontecido aquilo? Então, a B, a recorrência de formulações hipotéticas, principalmente com esse uso do se aqui, né? Se desabasse no oceano, provocaria maremotos, né? Então, é uma questão típica dessa habilidade 24. A gente tem também na prova safra, na safra,
2022, última prova, 0. Um texto que fala da conquista da medalha da Raíssa Leal, o que prova que muitos teóricos falam que as questões já foram, não estava se comprando mais questões para o banco de dados do INEP, o que é mentira, porque essa é uma questão super atual. E ela vai trabalhar com discurso, o cara faz a matéria, ele começa a dizer que ele faz alguns questionamentos aqui embaixo. Ó. Temos que parar de ficar enquadrando as pessoas dentro de regras. A gente vive num padrão no qual a menina ganha boneca, mas por que também não pode fazer um esporte de aventura? Porque o homem pode se machucar, cair de joelhos, e a menina tem que estar sempre lindinha dentro de um padrão. Então há um discurso aqui, né? O discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação de conquista da skatista. Então, esse é um discurso questionador, é um discurso crítico. Lembrando que aqui na habilidade ele diz, ó, discursos, estratégias argumentativas que a gente chamou aqui de discurso, que é intimidação, sedução, comoção, entre outros, tá? Então aqui a gente tem esse. E aí ele pergunta o que esse discurso vai trazer, esses questionamentos aqui vão trazer. Então, a conciliação do jornalismo com a prática do skate, isenção das mulheres na modalidade de skate, não são coisas muito objetivas. Desconstrução da noção do skate como modalidade masculina, exatamente. Tá? Exatamente. Então, esse texto crítico ele está atacando um conceito de um esporte muito masculino e ele quer que a gente tenha consciência de que é um esporte que pode ser feito pelas mulheres. E aí a gente vai ver aqui na frente, se a gente pegar aqui, ó, como foi feito esse do discurso. Tá. E aí, pessoal, agora a gente vai trabalhar a habilidade 23, que essa aqui realmente é a interpretação de texto, né? Aqui é que está a interpretação de texto puro, o suco do texto. O suco do texto, tá? Exatamente você espremer o texto, vai sair isso aqui. O suco da laranja, laranja sendo o texto, né? Então aqui, ó, inferir em um texto quais são seus objetivos. Agora, é importante determinar que não é assim, o que o texto quis dizer. Não é simples assim. Então, o Enem ele diz, ó, ele quer saber os objetivos do texto, que na verdade são os objetivos do seu produtor, do cara que escreveu. E aí uma dica aqui, ó, puxa para o público e quais são os argumentos utilizados. Então, essa habilidade aqui ela é muito comum, ela tem sempre aqui, ó. Tá? Então, essa questão 11 aqui é uma questão zeradinha, que veio lá da prova Safra 2022. Ele vai argumentar aqui que quando surge uma nova... Aqui é a argumentação, e você tem que separar por parágrafos. Cada parágrafo ele se constitui um argumento. Lembra da redação do Enem, né? Então aqui ele vai dizer, vocês vão ter que descobrir os argumentos que ele coloca. E uma técnica muito legal é você tentar eliminar esses argumentos, aquilo que não é argumento dele. Então, se a gente pegar aqui, ó, o texto revela que, quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta os usuários é dificuldade na apropriação da nova linguagem. Na verdade, ele diz assim, ó, sempre que surge uma nova técnica, ela quer demonstrar que revogará as regras e coerções que presidiram o nascimento de todas as outras invenções. Ela se pretende orgulhosa e única, como se a nova técnica carreasse com ela automaticamente para seus novos usuários uma propensão natural a fazer economia de qualquer aprendizagem. Difícil esse texto. Como se ela se preparasse para varrer tudo que precedeu. Fui testemunha dessa mudança ao longo de toda a minha vida, ao passo que, na realidade, é o contrário do que acontece. Cada nova técnica exige uma longa iniciação numa nova linguagem, ainda mais longa na medida em que nosso espírito é formatado pela utilização das linguagens que precederam o nascimento da recém-chegada. Então, lidos os argumentos, a gente tem que ver quais são os argumentos dele. Valorização da utilização da nova tecnologia. Não tem esse argumento aqui. Em nenhum momento ele vai mencionar sobre isso. Então vamos eliminar a B, é um distrator. Recorrência das mudanças tecnológicas. Não está falando de regularidade. O problema aqui é a gente captar a nova técnica e achar que ela vai ser a técnica, né? Rapidez no aprendizado no manuseio das novas invenções. Não, na verdade ele diz o contrário, né? Exige uma longa iniciação. Então,
A alternativa mais óbvia é a A, dificuldade na apropriação da nova linguagem, uma vez que a técnica acaba sendo uma linguagem. Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que a competência 7, então a gente pegou questões aqui da habilidade 21, tá bom? Fizemos questões aqui da habilidade 21, é aquelas que têm gêneros diferentes. Fizemos agora uma da habilidade 23, quais são os objetivos do seu produtor e quem é seu público. Pegamos questão novinha da prova 2022 e fizemos aqui duas questões aqui da 24, que é os discursos. Ok? Bem, quero ver se no próxima vez agora eu faço vídeos da habilidade 22, que fala dos recursos linguísticos, diferentes textos, opiniões e temas. Ok? Então, pessoal, fiquem aí. Quem sabe agora, próximo vídeo vai falar mais de 3 questões de literatura muito específicas da prova. Fiquem com a gente. Abraços semióticos a todos. Um bom Enem. Acompanhe aqui os nossos vídeos e nossos aulões. Abraço!